Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Começa agora o maior raio-x do Campeonato Brasileiro e a gente pode provar. Se você não conhece o 45 Minutos, está chegando por aqui agora, está duvidando da nossa thumb, está duvidando da nossa abertura, nos dê 10, 15 minutos que você já vai começar a entender o que a gente vai apresentar a partir de agora nesse programa. Afinal, o Campeonato Brasileiro da Série A chegou na sua 10ª rodada, e é sempre um marco importante a 10ª rodada, porque tem uma espécie de marco simbólico do campeonato. A gente já conhece melhor as equipes e a gente já tem recortes para analisar. Esse vídeo de hoje, inclusive, ele vai ser menos sobre a 10ª rodada em si e mais sobre os 10 primeiros jogos para a gente entender como esse campeonato está evoluindo. Mas, Cássio, antes de qualquer outro assunto, eu diria que é impossível a gente não começar falando dessa tela, quase que um obituário de treinadores que a gente tem feito a cada edição do Raio X. E, simbolicamente, na 10ª rodada, cai o 10º treinador do 10º time diferente. E não poderia ser mais simbólico esse treinador ser o atual campeão da Copa do Brasil e o ex-treinador da Seleção Brasileira, substituído no meio do ciclo da Copa do Mundo. Dorival Júnior não resistiu à derrota do Corinthians dentro de casa para o Inter e fecha a primeira página dessas demissões, Cássio. Metade da Série A já mudou de treinador. Fred, Dorival Júnior passou ileso na nossa avaliação na rodada passada. Para quem acompanhou o Raio X, a gente foi colocando... Porque estava 9 de 9 já. A gente apostou que na 10ª rodada não teria porque Fred o 10º. trouxe assim, finalmente essa rodada não vai acontecer nada. A gente foi avaliando. Quem é que tinha o Richard? A gente até viu Roger Machado. Aí o São Paulo até goleou o Cruzeiro. Eu não lembro de a gente ter citado o Dorival, embora ele já tivesse com 6 jogos sem vitória. Eu admito que eu pensei em Dorival, mas eu não citei por um único motivo. Eu acho o título da Copa do Brasil muito recente. E a própria Supercopa do Brasil vencendo o Flamengo da forma... Eu achei que tinha ainda uma margenzinha para queimar. Perdeu na semifinal, foi eliminado no Paulista pelo Novo Horizontino, né? Num jogo único lá em Novo Horizonte. E eram 6 jogos, 4 empates, 2 derrotas. Agora 4 empates e 3 derrotas. Isso pelo brasileiro, né? Porque se você for voltando, tem o próprio Paulista e tem a classificação dentro da Portuguesa, que foi no empate. Mas eu tô falando, são 7 jogos no brasileiro. Agora isso há poucos dias de uma estreia de Libertadores, né? Que aqui no caso do Corinthians, depois da dificuldade de cair ali na preliminar, agora joga uma fase de grupos, Isso. ou seja, e com um elenco campeão, um elenco cascudo. Inclusive, por conta disso, o Corinthians foi muito veloz entre a demissão e o anúncio de Fernando Diniz. Né? A gente já anunciou até, inclusive. E aí é o primeiro que volta pro jogo, Cássio. Dessa tela de 10... Do jogo do próprio brasileiro, né? É o primeiro que volta pro Campeonato Brasileiro. Foi o segundo demitido, Fernando Diniz, caiu do comando do Vasco, que perdeu a final da Copa do Brasil para o Corinthians, e agora ele é o primeiro que volta para esse ciclo. Fred, você já até organizou, inclusive, pela ordem, né? Estou até citando as datas, veja como vai, é tudo muito próximo. Jorge Sampaoli cai no Atlético Mineiro em 12 de fevereiro, Fernando Diniz no Vasco em 22 de fevereiro. Fernando Diniz, como você falou, tinha sido vice da Copa do Brasil, Sampaoli tinha sido vice da Sul-Americana, né? Mas assim... O lastro era mínimo pela quantidade de resultados. Osório caiu no Remo em 1º de março, esse ficou muito pouco, né? Chegou e caiu logo. Isso. Felipe Luiz caiu no Flamengo em 3 de março, depois de ganhar de 8-0 do Madureira. Hernan Crespo caiu no São Paulo em 9 de março. Tite saiu do Cruzeiro em 15 de março. Voivoda foi demitido do Santos no dia 19 de março. Martim Anselmi, que ficou pouco tempo no Botafogo, caiu no dia 22 de março. Dalpozo, na rodada passada, no dia 3 de abril,
depois de levar um 4-0 do Atlético Mineiro na Arena Condá, e agora Dorival Júnior, no dia 5 de abril, a demissão do Dalpozo, ela acontece, assim, um pouco, aí, tipo, Vitória já é o treinador, já é de forma, já é um auxiliar, já a Chapecoense não tinha definido seu treinador até então, e o dado que é muito curioso são 10 times diferentes. Assim, é um campeonato que de 20, 4 são rebaixados. É um campeonato que tem 38 rodadas, em 10 rodadas, metade já mudou de treinador. Assim, é um moedor de técnico. Isso. Sempre foi. Eu acho que assim, é uma Esse tradição. Esse ano teve o agravante que Cássio já trouxe dos estaduais simultâneos. Isso. Ali, foram bombardeando alguns trabalhos. Tite foi muito bombardeado no estadual. Embora tenha sido campeão. Mas 10 treinadores em 10 rodadas. Porque você vai ser 38, vai superar a quantidade de clubes, tipo, vai ter mais treinadores demitidos do que clubes participantes. Veja, nesse momento eu arrisco que a chance é razoável. Sim. Faltando 28 rodadas. Assim, a chance de o campeonato tá muito no começo para você achar que o Vasco não troca mais de treinador. Sim. Embora eu dei um péssimo exemplo, porque na verdade eu acho que chegou super bem. Mas o Remo? Mas que o Remo que não troca de treinador, ou que Fernando Diniz dura no Corinthians. O São Paulo já teve questionamentos a Roger Machado. Tá, a gente até considerou mais ele do que eu foquei porque tava perto aqui, mas Renato Gaúcho tá bem tranquilo lá, tá somando ponto. E embora tenha tomado uma viradinha no Botafogo, chata, né? Primeira derrota. Mas enfim, esse Vojvoda que parecia uma segurança, um super trabalho no Fortaleza, mas na hora que vai pro Santos não aconteceu. É um moedor de treinador, e quem é que tá lá em cima? Raros são os que estão lá em cima. Não, isso é só uma observação, não é que é correto não. De vez em quando o treinador é ruim, pode estar muito tempo e troca. Mas o Palmeiras está lá há anos com o Abel, isso. O Bahia já há anos com o Rogério Ceni. Aí vai acontecendo. O Flamengo, acho que deixa a parte que o Flamengo, mesmo trocando de treinador, o time é muito forte, então ele vai ser um candidato real. Mas é isso, Fred, esse registro que a gente faz nessas 10 rodadas, porque isso aqui não é exatamente a abertura de Fred. Quando o Fred fala que a gente vai fazer um balanço de 10 rodadas do Brasileiro. Isso pode até ser um balanço de 10 rodadas, mas isso é muito mais uma curiosidade, um recorte muito preciso. Algo que grita, né, que grita, que salta aos olhos. É bizarro. Exatamente. Não tem como a gente não abrir com isso aqui, até pelo peso de Dorival, repito, atual campeão da Copa do Brasil e treinador que antecedeu Ancelotti na seleção. Tem aqueles estudos da IFHS, o Campeonato Brasileiro fica lá entre os principais do mundo, fica muito próximo das principais ligas da Europa. Eu não sei até que ponto os europeus... que a gente tem o costume, como é que tá liderando o campeonato inglês, quem é que tá liderando o campeonato espanhol, não sei até que ponto os caras têm esse interesse para saber quem é que tá liderando o brasileiro. Mas supondo que essa parcela, imagino que essa parcela existe, não sei se ela é muito relevante, mas para essa parcela que tem interesse no brasileiro e fora daqui, deve ser muito louco os caras observarem assim mesmo. Deve ser. É muito contra a cultura de lá, né? De qualquer cultura, né? De qualquer outra liga nacional de peso, pô. É muito da cultura brasileira, essas mudanças constantes. Agora, cheio de argentinos. Assim, A gente segue, tá? A partir de agora, fazendo o balanço mais concreto, estatístico, matemático dessa Série A, muitas vezes comparando com anos anteriores. O primeiro quadro que a gente traz é um quadro extremamente básico, só para mostrar o andamento da competição, tá? Foram 10 rodadas, mas aqui a gente marca que a quarta rodada segue incompleta. Por isso a gente tem 283 jogos pendentes e 97 realizados. Se tudo estivesse perfeito, obviamente teríamos 100 jogos realizados e 280 pendentes. Flamengo e Mirassol, Bahia e Chapecoense, Botafogo e Vitória são jogos que estão em aberto. Dessa forma, o Campeonato Brasileiro chegou aos 25%, tá? Um quarto do campeonato já foi disputado até aqui. Ia falar alguma coisa, Cássio? Fred, é só para dizer que os 3 jogos ali, eles continuam sem data, uma data oficial da CBF, você pode até vislumbrar quando é que vai acontecer, mas enfim, não tem uma data oficial para a gente ter a tabela toda certinha. Cássio, inclusive, até por conta disso, a gente trouxe um calendário aqui na tela, e esse calendário ele vai ajudar a entender um pouco do que a gente tem pela frente a partir de agora. Nesse meio de semana, por exemplo, a gente já tem Libertadores, Sul-Americana e os regionais. E a partir de agora, até a Copa do Mundo, até a data FIFA que antecede a Copa do Mundo, em todos os meios de semana haverá uma competição.
seja Libertadores, Sul-Americana e regionais. Uma competição que não é o brasileiro. Isso. Essas 3 competições, elas são sempre simultâneas, Libertadores, Sula e os regionais, e tomam 6 semanas das 8 que a gente tem pela frente. As outras 2 são semanas de Copa do Brasil. Lembrando que os 20 clubes da Série A estão automaticamente classificados para a 5ª fase da Copa do Brasil. Então, nessas 2 semanas de Copa do Brasil, todos jogam. Nas semanas de competições internacionais e regionais, a gente tem, Cássio, 4 times que não entram em campo. Bahia, que chegou a disputar a Libertadores, mas caiu na primeira fase da pré-Libertadores, e aí nem caiu para a Sul-Americana, nem conseguiu voltar para a Copa do Nordeste, fez até uma solicitação. O Inter ficou naquele limbo junto com o Vitória, né? O Inter não tinha Sul-Americana, poderia disputar a Copa Sul-Sudeste, mas a solicitação do Inter foi oposta à do Bahia. E os 2 paranaenses, né, Cássio, que subiram. Isso. Atlético e Coritiba não se classificaram para a Copa Sul-Sudeste. Só assim, Isso. Afinal, de novo, não foi com eles nesse são ano. 2 anos com o final do interior, com o Operário sendo campeão nas 2 edições. Então, o Inter é o que pediu para sair. Coritiba e Atlético não conseguiram conseguiram essa vaga, porque as vagas são pelos estaduais. O Vitória, por toda a tradição da Copa do Nordeste, não faria o que o Inter fez de pedir para não jogar. Inclusive, escalou força máxima na última rodada. E no caso do Bahia, depois de não ter... O Bahia estava impedido pela nova regra, mas como já foi dito, na hora que ele não avançou para a última fase preliminar, o que daria pelo menos o direito de jogar Sul-Americano, em caso de não ir para a fase de grupos da Libertadores, tentou e não conseguiu jogar. Então é isso. Chape e Remo jogam os regionais. Chape está... Veja, agora... Quando a gente fala jogar, não é o mesmo time. É o mesmo clube. Assim como acontece na Copa do Nordeste, você pode dosar a força, tem uma escalação mista, uma escalação totalmente reserva, mas para fins oficiais, a Chapecoense divide o brasileiro nesse momento com a Copa Sul-Sudeste e o Remo com a Copa Verde. Isso, Cássio, vale até para a Sul-Americana. O Vasco, nem Renato Gaúcho vai para a estreia do Vasco na Sul-Americana. Renato gosta disso. Nem Renato Gaúcho vai para a estreia do Vasco na Sul-Americana, tá? E aí, isso chamou muito a atenção, né? O Coritiba e Atlético que fazem uma largada boa, o quanto que isso pode beneficiar? Exatamente. Bahia... Veja, o Atlético queria estar na Libertadores, um clube que jogou tantas vezes a Libertadores de 2000 para cá, certamente queria. Mas assim, considerando que está voltando da 2ª divisão, vai poder aproveitar na questão, na parte física, pelo menos. Né? E o Vasco nem era, Cássio, uma Venezuela, uma viagem muito pesada, era... O Barracas Central é de Buenos Aires? Buenos Aires. É uma viagem para Buenos Aires, mas mesmo assim Renato Gaúcho não quis nem pisar no aeroporto. Viagem é rápida, inclusive. Exatamente. Aeroparque ali, Santos Dumont, sei lá, o Galeão. Detalhe, tá? De 11 de abril a 31 de maio acontecem as próximas 8 rodadas do Campeonato Brasileiro, são essas 8 semanas, e aí para e só volta dia 22 de julho, tá? Na 19ª rodada. Qual seria a brecha? O campeonato para dia 31, Cássio. Então, lá para o dia 3 de junho, vão acontecer... vai estar acontecendo treinos e os últimos amistosos pré-Copa do Mundo. Então, você tem, por exemplo, um Bahia e Chapecoense, que são 2 clubes que não têm jogadores em seleções. Tá? O Bahia... eventualmente poderia ter alguém convocado, algum estrangeiro convocado. Você tem um Kiki que pode ser convocado. E poderia se oferecer essa primeira data. Detalhe, vai ter uma espécie de férias gerais a partir de 1 de junho. Mas você pode esticar 3 dias. Seria uma data para o jogo acontecer. Mas não há nenhuma informação sobre isso. Se vai guardar para depois, quando começarem a cair da Copa do Brasil as equipes. Mas aí é muito perigoso, porque esses jogos vão sendo protelados. Eu tentaria fazer na data FIFA ali de 3 de junho. Eu acho que caberia. O Flamengo vai sofrer um pouco mais, mas eu acho que na média do que deve acontecer, eu tentaria fazer. Mas a gente sabe que não é fácil, os clubes têm direito de não jogar na data FIFA. Tá? Eles teriam que ceder. Sobretudo aquele que perderia vários jogadores. Um jogador que seja, tá? Como é o caso do Bahia. A gente avança então, Cássio, agora para mostrar uma tela que vai apertar seus olhos aí. Você não vai entender absolutamente nada do que você está vendo na tela, mas a gente vai explicando aos poucos para vocês, tá? Obviamente.
Ó, essa na televisão, outra coisa. Essa no celular dá trabalho. Esqueça, Essa preste no só celu- atenção no que a gente está falando. Essa no celular dá trabalho. Mas aqui a gente tem a classificação do campeonato, obviamente. Classificação básica, Palmeiras com 5 pontos de vantagem na liderança, São Paulo e Fluminense segundo e terceiro colocados, Flamengo e Bahia na quarta e quinta posições, e a dupla, tá, dos paranaenses fazendo um bom campeonato, né, retornando da Série B. Ambos com mais vitórias que derrotas, né? Isso, é um bom campeonato, muito seguro até aqui. Atlético com 16 e Curitiba com 15. Eu diria que essas 7 equipes, Cássio, estão já há algum tempo transitando nessas primeiras posições. Você tem algumas inversões, o Curitiba estava um pouco mais acima, o Atlético equalizou, mas essas 7 equipes formam uma espécie de até de G7. Eu sei que no papel não existe o G7, mas formam um G7 Ainda do mais que agora aconteceu até aqui. que a Libertadores cortou vaga, né? Isso, que é um G5 oficialmente, né? Então tem alguns pontos aqui em aberto, mas a gente já começa a ver o Atlético Mineiro tentando um rumo de correção no campeonato, o Botafogo no rumo de correção também no campeonato. Só para citar o Atlético venceu 3 dos últimos 4 jogos. Isso. Então é de fato uma correção de campanha, assim como o Botafogo. O Botafogo também estava ali com a carinha bem estranha, mas também venceu 3 dos últimos 4 jogos. E o Botafogo tem um jogo a menos. Então esses dois times, eles têm um crescimento. O Red Bull Bragantino ganhou seus 2 últimos jogos, né? Isso também. aqui é o número faltando, né? Porque o sistema, o 0 ele dá como não existe, né? Não existe quando o time não empatou. O Red Bull Bragantino ganhou os 2 últimos jogos. São times aqui no viés de alta. Essa é a tela básica. Quais são aqueles números que a gente tem nos cantos aqui da tela? A gente tem a pontuação mínima, média e máxima de cada posição. Vamos olhar o primeiro colocado. O primeiro colocado, nesse momento, é o Palmeiras. Ele tem 25 pontos. Em média, na Série A dos pontos corridos, desde 2006, o primeiro colocado tem 23 pontos. O mínimo que o primeiro já teve para 10 jogos, 19 pontos, e o máximo, 26 pontos. É interessante olhar algumas posições-chave, cara. Se a gente falou do líder, vamos falar de outra posição muito importante. O 16º lugar é uma posição sempre muito importante. Hoje é o Corinthians. A média é 10 pontos. O Corinthians tem quantos pontos? 10. Ou seja, o Corinthians está exatamente na média que um 16º colocado. A loucura é o 15º, também tem média de 10. Exatamente. O 15º, mas também a média histórica, tá, Cássio? Também a média histórica, 10 pontos para o 15º. Não, é por isso que eu falei isso aí. Porque como o Santos está com 10, e assim, só para dizer que o Santos também está... Então, a 15ª, a 16ª posição estão todas dentro da média, tá? O Lanterna, por exemplo, o Lanterna nesse momento é o Mirassol, tem 6 pontos, e a média para o Lanterna em 10 rodadas, nas 10 primeiras rodadas, são 5 pontos. O Mirassol está 1 ponto acima da média. Esses 3 cortes a gente vai trazer de novo para vocês entenderem melhor. E aí, a partir da liderança do Palmeiras, a gente já começa a puxar e a extrair os conteúdos necessários para entender e escanear o brasileiro depois de 10 jogos. O Palmeiras, Cássio, nesse momento, com uma grande campanha de 8 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota, o Palmeiras está entre as 5 melhores largadas da era dos pontos corridos. A forma que você descreveu, ela ainda não... eu acho que ela não impacta o que é, porque é 8 vitórias nos últimos 9 jogos, assim. Sim. E o que perdeu foi de virada. De virada. Fora de casa. Sim, 8 de 9, ou seja, ganhou 24 dos últimos 27 pontos. É uma cavalice. Que é difícil, assim, como é que não lideram fazendo uma campanha dessa? Só se o Flamengo, que é o concorrente principal, mas o São Paulo que está na vice-liderança, tivessem 2 mamutes nesse momento no campeonato. O Palmeiras, nessa liderança, tem uma característica que talvez favoreça o Palmeiras, tá? Tá jogando mais do que em outros momentos. Sim. Assim, a eficiência naturalmente é a mesma, assim, naquela regularidade, naquele patamar altíssimo, mas por vezes você viu o Palmeiras pontuando muito e diz, pô, pontua muito, o time é bom, mas eu não sei. Claro que tem muita gente que continua torcendo. Eu não tô achando que tá jogando mal como vinha. Como já aconteceu algumas vezes, não. Nesse final de semana disseram por aí que precisou de um empurrãozinho para vencer. Mas
Eu acho que tem um programa eu vou ter um aqui programa. analisando. Eu acho que teve muito empurrão naquela área ali, mas segue esse barco aí. Foi uma rodada de empurrões, porque o Fluminense também reclama do empurrão, mas ao inverso, o Fluminense acha que o seu empurrãozinho deveria ter sido validado. E aqui, Cássio, a gente tem as outras 4 campanhas que formam esse G5 de melhores campanhas da história. A melhor de todas as largadas é a do Corinthians de 2011, tá? Que tinha 26 pontos nessa rodada, assim como o Corinthians de 17 e o Palmeiras de 19. São as melhores largadas da história O Corinthians da Série de 11 e 17, o Corinthians termina campeão brasileiro, A. tá? Sim, Esse Atlético Mineiro, ele ganha, se eu não me engano, ganha o turno, termina vice-campeão, termina vice-campeão. mas é a campanha que vai para que gera o título da Libertadores no ano seguinte, né? Com o Ronaldo Gaúcho e tal. Isso. E esse Palmeiras de 19 é o que ele vai perdendo força. Mas e- aí detalhe, Cássio. Termina em terceiro, Não, mas é o que soma mais pontos. Não, mas é isso que eu ia dizer. Ele, ele vai perdendo força na classificação, mas a questão é que ele foi ultrapassado pela mal campanha pelo Flamengo de Jorge Jesus, assim. Eu sempre dou exemplo. O Flamengo já foi campeão brasileiro com 67 pontos, pô. Agora, Cássio, Aí, veja o só. time veja, ele não foi vice-campeão, não. Ele foi terceiro lugar. A gente aqui, Cássio, já tem um horizonte, tá? Porque a gente tem que respeitar a matemática e a história. De não achar que esse vai ser quarto, pelo menos. Não, não é só isso não, Cássio. Veja só. A gente tem 3 times com 26 e um com 25. Quem fez menos fez 71. Foi 71, 72 e 74. Ou seja, a barreira de 70 pontos vai ser de novo rompida, ao que tudo indica, tá? Outra curiosidade. Mas só um ponto. Nesses casos que a gente tá vendo na tela, todo mundo diminui o ritmo de pontuação, certo? Sim, Não, sim. até Ninguém porque- termina com não, 83% de Não, aproveitamento. mas é importante destacar isso. Essa pontuação não é o time manter, ou seja, ele larga como um foguete, Sim. desacelera e por vezes continua na liderança ou no máximo fechando o Sim. pódio. Eu falei há pouco agora desse Palmeiras, veja, esse Palmeiras tá jogando melhor que os últimos, do que o Palmeiras que perdeu a Libertadores, por exemplo, Sim. certo? Que assim, foi uma atuação, inclusive, Só para situar, mequetrefe, Cássio. assim. Acho que até os palmeirenses devem ter consciência disso, né? Só para situar, Cássio. Esse Palmeiras de 2019, que foi dos times que a gente tem na tela, o que terminou com a maior pontuação, 74 pontos. 74 pontos significa 64,9% de aproveitamento, 65% de aproveitamento. Nesse momento ele tem 83%. O Flamengo foi campeão com 79% de aproveitamento, né? E 90 pontos. Não, goleando todo formados. mundo e tal, assim. E no fim só não fez mais pontos porque ainda perde um jogo. Bota o time reserva, acho que contra o Santos ali, se eu não me, enfim, tirando um cenário como aquele, que aconteceu, tá? Veja, o Flamengo de Jorge Jesus não existia nesse momento ainda não. Sim. O Flamengo perde por 4-0 do Santos na última rodada. Já tá Inclusive, é por isso que o Santos ultrapassa o Palmeiras. vira vice-campeão. Não perdia desde a 13ª, que foi o 3-0 contra o Bahia. Bahia. Na Fonte Nova, estreia de Jorge Jesus. 3 gols de Gilberto. Isso, estreia, toma 3-0 e depois tem uma sequência da 13ª rodada até a 38ª, só empata 3 jogos. Se Leonardo Jardim fizer algo parecido aí... Empata com São Paulo em 0-0 no Maracanã, empata com Goiás em 2-2 e empata no Maracanã com o Vasco em 4-4. Caramba. Outro ponto, Cássio, que vale destacar. Desde 2020 ninguém tem uma largada tão expressiva, tá? Bota na conta esse menino aqui. Jogando demais, né? Que reforço. Eu acho que foi Vitor Canedo que escreveu, que disse o que eu vou falar agora. Que já foi da Globo, ele torce pelo Fluminense, acho que ele trata isso abertamente. E ele falou uma coisa que eu guardei porque eu achava que tinha uma grande possibilidade de ser verdade. Ele disse, agora muita gente vai ver o quanto o Arias joga bola. Veja, ainda que o Fluminense seja do eixo, mas é porque tem os eixos, né? Os eixos... Tipo, tem o eixo Rio-São Paulo, mas tem hora que tem o eixo São Paulo. Até o último eixo que, de repente, tem lá o Flamengo, assim, junto com os grandes de São Paulo. Mas mesmo ele no Fluminense, mesmo ele no Rio de Janeiro, mesmo o Fluminense sendo campeão da Libertadores, mesmo brilhando, tipo, agora, talvez a parte da imprensa paulista vai entender, ó, o quanto esse cara joga bola. E é uma verdade, viu? Porque agora já tem gente impressionada, só que o cara o cara já fazia esse estrago no Fluminense há algum tempo, né? Sem dúvida, Cássio. E tá respondendo muito bem. A tapinha do gol, meu É irmão. impressionante. Tá respondendo
muito bem, tá? No Palmeiras. E aí, Cássio, para além de ser uma das 5 melhores largadas da era dos pontos corridos, tem uma outra nuance que merece muito ser sublinhada aqui, tá? Que é a maior vantagem de um líder em 5 jogos. 10. Ou em 10 jogos. São 5 pontos. A maior vantagem de um líder em 10 jogos. Isso já aconteceu 2 vezes na era dos pontos corridos. O Palmeiras iguala a maior vantagem. Aconteceu em 2011, quando o Corinthians tinha 26 pontos, uma daquelas campanhas que a gente acabou de mostrar, e o São Paulo tinha 21. Isso foi em 2011. Esse gráfico abaixo mostra que, curiosamente, na 10ª rodada, foi justamente a 10ª rodada, Cássio, de 2011, que teve a maior diferença do primeiro para o segundo. Depois o campeonato endureceu demais. Veja, ele vai ser decidido com o Vasco, vice-campeão, e vai ser decidido na última rodada, tá? Se eu não me engano, foi Palmeiras e Corinthians, tá? No dia da morte de Sócrates. Não vou ter essa lembrança tão clara, não. Mas eu acho que foi 2011 e o Corinthians termina campeão. 4 de dezembro de 2011. E o Corinthians foi campeão no dia. Então, Cássio, a gente tem justamente essa evolução do cenário de 2011, tá? E tá tudo certo. 0x0 com o Palmeiras, Corinthians campeão no dia da morte de Sócrates. Isso foi 2011. A outra vez que na 10ª rodada um líder tinha 5 pontos de vantagem aconteceu em 2018. O Flamengo, com 23 pontos, era o líder e o Sport era o vice-líder com 18 pontos, tá? Esse Leãozinho aí, ele jogou até esses 18. Veja, foi o Gás. O Gás acabou quando fez 18, que é na saída de Anselmo, né? Na Copa do Mundo, né? Mas que bate justamente na saída do volante Anselmo até ali. Tava jogando muito no Sport e o time não se acertou. E desse vice-líder na 10ª rodada, o Sport vai bater no Z4, termina rebaixado. É verdade. E ali. E detalhe. E o Flamengo não foi campeão, não. Viu? Isso. A gente tem ali, Cássio, a evolução. Repito, o que a gente tá vendo ali é a evolução da diferença do líder pro vice-líder. Não é do Flamengo pro Seja Sport. quem for o líder. Seja quem for o líder, seja quem for o vice-líder. Era de 5 pontos, aumenta para 6 na rodada seguinte, depois cai muito, que é justamente o Flamengo perdendo essa primeira posição e termina com 8 pontos de vantagem. A gente tem aqui, Cássio, um detalhamento daquele ano de 2018. O gráfico verde é o do Palmeiras e o gráfico amarelo é o do Flamengo. Derretidazinha do Flávio. Isso. Na 10ª rodada, o Palmeiras era terceiro. O Sport estava entre o Flamengo e o Palmeiras. E ele só assume, Cássio, a liderança por volta da 27ª rodada. Agora, aqui na lateral, a gente tem a campanha do Palmeiras a partir da 16ª rodada. Simplesmente não perdeu mais no campeonato. Foram 6 empates da 16ª rodada para frente. Tava terminando esse gráfico, mostrou para mim, eu disse assim, é difícil competir, meu irmão. Mas assim, competir não é que isso seja um problema, mas assim, se um time faz isso aqui, é campeão mesmo. Isso. Veja, quem tá buscando o título, sabe que do outro lado o cara tá desde a 16ª rodada, não perde ninguém. É impressionante a reação, e outra, tá? E não é o copo meio cheio, meio vazio de minhoca não, viu? O verdinho toma conta. Totalmente. Não é totalmente. Metade verde, metade cinza, não. Então, esse é o desenvolvimento daquele ano. O momento de atual de 26 foi a 5ª vitória seguida do Palmeiras. Tipo, ele é líder e nesse momento ele tem a maior sequência de vitórias da competição. Sim. E você vê, Cássio, que naquela arrancada toda, o máximo que ele chegou foram 5 vitórias. Entre a 26ª e a 30ª rodada. Não, entre a 22ª e a 30ª, ele conseguiu quase o que ele fez agora. A diferença é que troca esse empate pela derrota pro Vasco. Isso. Mas assim, são 8 vitórias. São 5. É isso mesmo, 8 vitórias em 9 jogos. Se você pegar da 21ª, ele tá... Que foi um empate na 21ª, quase que esse recorte só trocando um resultado. Ou seja, esse super Palmeiras da reação de 2018, ele tá na largada de 2026. Isso. E agora a gente vai mostrar um pouco do esforço, Cássio, que existe para os perseguidores. Porque a gente já abriu aqui dizendo que o Palmeiras tem uma das 5 melhores largadas da história. 1 ponto abaixo das 3 melhores. Ou seja, a gente nunca viu
um time largar muito melhor do que o Palmeiras largou, não. O que a gente viu melhor foi um ponto a mais. E a gente já viu que você soma duas estatísticas, a da alta pontuação e a da boa margem de diferença em relação ao segundo lugar. E agora a gente vai para o esforço desses perseguidores, Cássio. Mostramos aqui o São Paulo, tá? Que com uma goleada sobre o Cruzeiro volta para uma curva ascendente. Veja ali, a gente tem um pequeno gráfico do São Paulo no canto da tela. O São Paulo chegou a 16 pontos na sexta rodada e só voltou a vencer agora. O São Paulo, que tinha uma sequência de 5 vitórias e um empate nos 6 primeiros jogos, parou no campeonato e só retomou agora. Ele perde do Atlético Mineiro, perde do Palmeiras, empata com o Inter e agora volta para o campeonato. Mas o que é que eu quero detalhar aqui? Desde 2012, o São Paulo não tinha uma largada tão boa. O São Paulo, em 2011, somou 21 pontos nas 10 primeiras rodadas e agora o São Paulo tem 20 pontos. E eu diria mais, se a gente pegar só nessa década, o máximo, o teto do São Paulo era 15 pontos em 10 rodadas. Ou seja, pela primeira vez, Cássio, nessa década, a gente volta a ver o São Paulo no protagonismo. Porque 15 pontos é sétimo, oitavo, e é mais ou menos a região do campeonato que o São Paulo vem transitando. Agora, em 10 jogos, ele atinge a segunda melhor marca da sua história, a melhor marca desde 2012, mas eu diria que fundamentalmente 5 pontos atrás das suas melhores marcas nessa década. Isso porque teve essa sequência de 1,9, tá? Ele tinha Sim. até uma chance de estar fazendo até um cenário melhor. Mas eu não tenho muita confiança ainda não. Eu também não. Para mim, é recorte, é fotografia. Tá aproveitando bem, assim, mas tem uns problemas no São Paulo, assim, que considerando as 38 rodadas para uma briga desse tamanho, não é ter uma boa campanha, terminar, pegar a vaga da Libertadores, isso não. Isso aqui é mirando o título. Ó, é um concorrente, é o Palmeiras? Nesse momento é o mais próximo, mas eu não enxergo a longo prazo. Porque, na verdade, é muito difícil concorrer com o Palmeiras. Eu diria que a conclusão que a gente vai mostrar é isso. É tipo, mesmo sendo o melhor São Paulo da década, ainda está 5 pontos abaixo do Palmeiras. Por mais que você acelere, é difícil, tá? Competir. A gente vem pro Fluminense. Aquela sequência de 4 vitórias é ótima, mas ela tem assim. Tem o Bragantino, ali o Bragantino tem a Chapecoense. O Grêmio, que também não é o próprio Coritiba. No Couto Pereira. O Coritiba não acontece lá, acontece fora de casa. E aí a gente tem, Cássio, aqui o Fluminense. O Coritiba A gente tem o Fluminense que em 2012 chegou a 22 pontos, em 2015 a 20 e agora iguala. Ou seja, há 11 anos o Fluminense não tinha uma largada como essa. E a gente, na verdade, na rodada passada que a gente ele trouxe, ele tem 19, um número, né? Ele tinha, não, de 10 e 12. Isso, que era 19. Isso, mas ele estava empatado com os 2 anos que ele foi campeão nos pontos corridos. Aí agora... Como ele empatou o jogo... Como empatou, ele descolou, pelo menos por enquanto, né? A gente sempre faz isso, rodada a rodada. É porque essa é mais simbólica, a gente tá dando mais detalhes mas agora. Não quer dizer que ele não vai buscar essa campanha, não. Pode acontecer algumas rodadas, mas assim, na fotografia da 10ª rodada... Quando a gente olha para os jogos do Fluminense, a gente percebe que é um campeonato muito regular e muito estável do Fluminense. Com a derrota para o Palmeiras 2-1 fora de casa, o resultado mais normal do mundo, e uma virada inacreditável que ele sofreu do Vasco. Que podia ter tirado do trilho, tá? E que tira a conta, né? Esses resultados, esses 7 pontos que o Fluminense faz, esses 2 jogos em casa... Aliás, foram 4 jogos no Maracanã. 4 jogos no Maracanã. Porque esse Vasco também foi lá, não foi São Januário, não. Porque São Januário e Botafogo foi... Desculpa. Eu fui chamando Vasco São Januário. Vasco e Botafogo foi em São Januário. Mas esse aqui não foi. Foi no Maracanã. Então foram 4 jogos seguidos. Acho que isso faz diferença. Mas assim, da forma como perdeu esse jogo, esses 7 pontos aqui é uma mentalidade assim. O mental foi forte. Para mim é um time muito estável nesse momento. Porque tinha chance de ter saído do trilho rapidamente assim. Eu diria que realmente, Cássio, hoje é a terceira força do campeonato. Eu diria que o Fluminense disputa com o Bahia a condição de terceira força do campeonato em regularidade, em estabilidade. Eu não acredito tanto no São Paulo, acredito mais no Fluminense. Mas
A gente já deu crédito do São Paulo. Se tá na 10ª rodada aí, pô, tem condições. Isso. Mas projeta os dois, São Paulo e Fluminense. Eu acho que o Fluminense tem condição de terminar na frente. E a gente vai agora com detalhamento dos outros 2 clubes que fecham esse top 5, que são Flamengo e Bahia. O Flamengo vem com um resultado muito, mas muito fora da curva da rodada anterior. Aqueles 3-0 que tomou do Red Bull Bragantino. Aquilo ali, pra gente entender, vai demorar, e pra explicar, já vai ter perdido o timing. Mas, queira ou não queira, o Flamengo tem 17 pontos no campeonato e um jogo a menos. Esse jogo a menos é contra o Mirassol no Maracanã. Mirassol lanterna. Podemos considerar que o Flamengo tem 20 pontos. E é muito parecido com o cenário do Bahia, que também tem 17 pontos, mas o jogo que falta para o Bahia é a Chapecoense na Fonte Nova. Também uma tendência de 20 pontos. O que é que a gente pode dizer, Cássio? Que quando a gente olha a classificação hoje, tá 25, 20, 20, 17, 17, no final das contas a gente está vendo um cenário histórico de 25, abre aspas, 4 clubes com 20 pontos, porque a tendência de Flamengo e Bahia terem 20 pontos é muito grande, Cássio. Bahia e Chape, Flamengo e Mirassol. Assim, detalhe, os dois em casa. Isso. Só precisa... Eu concordo, naturalmente. Mas é aquela... A média do 5º lugar é 17 pontos. Estariam 3 acima da média nesse momento. Isso. E fala desses jogos adiados, de repente é só o momento que acontece. Aí, por exemplo, aí é numa data FIFA que nem Chapecoense nem Mirassol seriam afetados. Sim. Aí, de repente, o Bahia seria afetado, o Flamengo muito afetado. Um dia que as coisas dão errado, mas, assim, acontece... É porque no brasileiro, a gente já falou, não tem muito, tirando ano passado, mas não tem a conta de luz, né? Sim. Assim, mesmo os imprevisíveis... O Remo, veja... Esses 2 jogos são muito próximos disso. Claro, mas não são garantidos. Ainda. Detalhe, ainda. Porque em algum momento o Mirassol pode desligar o motor e ser esse time. Mas talvez, eu não garanto que o Mirassol vai ser, até o final do campeonato, eu uma conta de concordo, luz. mas para Flamengo, para mim é conta de luz. Eu até concordo, Cássio, que um Atlético Mineiro e Mirassol não é a conta de luz. Mas pro Flamengo, o Mirassol é a conta de luz. Não, mas aí muitos são. Mas eu concordei que com a soma de pontos. É só para ver o momento que de repente o jogo pode acontecer. Pode ser tá todo desfalcado, enfim. Mas para mim, a lógica é enxergar os 5 primeiros com pelo menos 20 pontos. E aí, repito, tá? A média histórica que a gente até trouxe lá no começo. Do Bahia, isso aqui tá, nesses casos, 9 rodadas. 9 todo mundo. Pronto. Okay. Veja só, quando a gente traz os números gerais, são de 10 rodadas. Aqui, no caso de Flamengo e Bahia, a comparação dos dois é com 9 rodadas, certo. Tá? Okay. Tanto Flamengo quanto Bahia, a gente fez a comparação de 9 rodadas. Não é mais a melhor largada da história do Bahia. A de 2024 tem 1 ponto a mais nesse momento do campeonato. Né? E o Flamengo tinha uma de 22. Detalhe que o Flamengo não larga com turbo não, viu, Cássio? Mas esse 24, se for dar uma olhada, eu queria saber o que é que o Bahia fez fora de casa. De repente, se a relação se a relação de jogos em Salvador poderia estar maior do que a jogos fora de casa. Porque esse Bahia fora de casa aqui, ele está muito acima da média do Bahia. E é o que a gente vai ver agora, inclusive. A próxima tela vai detalhar essa relação de jogos dentro e fora. Mas só para deixar claro, repetir mais uma vez, o 5º lugar, historicamente, tem 17 pontos. Se Bahia e Flamengo confirmarem seu favoritismo, significa que o 5º lugar estará 3 pontos acima da média. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente faz isso todos os anos. 3 pontos acima da média é muito acima da média. Não acho que é uma besteira, não. 3 pontos acima da média, assim, é um mundo acima da média. Basta ver daquele gráfico anterior que é diferente, que 5 pontos já é a maior margem da história. Isso, perfeito. Do primeiro para o segundo. Então não dá para dizer que 1 ponto não faz diferença. Aqui a gente tem justamente o fator mando de campo, ao qual o Cássio se referia. E aqui a gente tem vários recortes. Essa tela maior, essa barra maior em azul e verde, vocês entendam da seguinte forma. Em azul é a pontuação absoluta que cada clube fez enquanto mandante. Vamos falar do líder Palmeiras. Fez 15 pontos nos seus 5 jogos dentro de casa. E nos seus 5 jogos fora, o Palmeiras fez 10 pontos. Aqui a gente tem essa
composição. Aí você vê, por exemplo, o Fluminense tem 15% dos seus pontos como mandante e só 5% como visitante. É uma balança bem desequilibrada, com muita força no mando de campo. O Bahia, que a gente citou, tem mais pontos como visitante do que como mandante. São 9 pontos como visitante e 8 como mandante. Mas aqui a gente vai olhar para a questão da distribuição dos jogos. A gente vê que o Bahia fez 5 jogos em casa e 4 fora, o que dá mais peso ainda para esses 9 pontos. Tá? O Bahia fez 9 pontos em 4 partidas. E aí você vai lá para a última tela, para a última tabela. É o melhor visitante do campeonato com 75% de aproveitamento. E só não tá sempre porque perdeu na ocasião do então Lanterna. Isso, e perdeu bem perdido, goleado, né? Aí você vai para o Curitiba, que é o oposto do Fluminense. 10 pontos somados como visitante e 5 como mandante. Aí você vai para o gráfico lá, o Curitiba é simplesmente o segundo melhor visitante, com 66,7% de aproveitamento jogando fora de casa, e o quarto pior mandante, com 33,3%. O jogo do Bahia que está pendente é em casa. Ou seja, nesse momento o Bahia era para estar com a relação 6-4. Sim. Ou seja, mais jogos em casa do que fora. O Coritiba está na regularidade, 5-5. Quando a gente vai para esse gráfico que Cássio falou, que é esse gráfico, o primeiro que a gente tem na tela alta, ele mostra distorções. E aí vale chamar alguns pontos para onde a distorção é muito grande. O Botafogo só jogou 3 partidas como mandante e 6 como visitante. 3 como mandante, 6 como visitante. Porque com 10 rodadas, tem times que estão na relação 5-5 e alguns então, 6-4 ou 4-6. O Botafogo era da relação 4-6, só que o jogo adiado dele é justamente em casa. Contra o Vitória. Então, aí ele fica 3-6. E a Chape tá 6-3. A distorção da Chape é oposta, tá? Ela tem 6 jogos em casa. Chato, viu? Chato. Até porque quando a gente vai pra pontuação dela, Cássio, fez 7 pontos na Arena Condá e 1 fora de casa. E já gastou 6 jogos na Arena Condá. A situação da Chape é muito pior do que parece. O Remo, por exemplo, não usou tanto o Mangueirão. Isso, 4-6. O que chama atenção de forma mais drástica é a relação Botafogo e Chape. Tá? Concordo. Palmeiras, inclusive, mostra até o equilíbrio. Aliás, todo mundo ali, até o Bahia, né? Porque o Flamengo falta um jogo em casa, equilibrado. O Bahia, quando jogar equilíbrio, mas não, desculpa, o Flamengo quando jogar equilíbrio e o Bahia quando jogar desequilibra, exatamente. Detalhe, dos 10 primeiros colocados, o Bahia é o único que ficará desequilibrado. 6-4. Todos os outros, nos 9 primeiros colocados, melhor dizendo, ficariam com 5-5. Mas o destaque realmente é a discrepância do Botafogo. E essa da Chapecoense, que na hora que você projeta... Do Botafogo é o seguinte, se recuperou com 3 vitórias nos últimos 4 jogos e tende a fazer mais jogos no Newton Santos, bem mais. E a Chapecoense vai ficar difícil, tipo, nesse momento só tem 13 jogos, dá pra dizer só, na hora que você tá brigando, onde você tá brigando. Vamos dar mais um zoom na tela, João, para que a gente mostre. Tá muito pequenininho, mas vocês esforcem a visão. No próximo Raio-X eu trago mais slides e menos... como eu fiz hoje aqui, com algumas informações, uma dentro das outras. Fica muito difícil vocês enxergarem. Mas só para destacar os 5 melhores mandos de campo, Cássio. Fluminense e Palmeiras, 100%. Flamengo, 83,3%. Atlético Paranaense, 80%. E São Paulo, 80%. O Vitória, queira ou não queira, já tem o 6º melhor mando de campo, com 75%. E é isso que importa para o Vitória no final das contas, tá? 4 jogos em casa, ganhou 3. Muita pressão sobre Jair Ventura... Eu, se fosse dirigente, torcedor do Vitória, eu teria muita tranquilidade para analisar os números concretos e reais de Jair Ventura. Isso aqui, esse 75% em casa, importa muito mais do que se preocupar com tomar uma goleada fora ou coisas do tipo. Eu acho que o Vitória tem que entender o campeonato que disputa e aceitar. Então, os 5 melhores mandantes são esses que eu falei e os piores mandantes, Chape, 39%, Curitiba e Mirassol, 33%. Corinthians e Inter, 26,7%.
Como visitantes, os melhores: Bahia com 75%, Curitiba e Palmeiras 66,7%, Inter e São Paulo 53,3%. E os piores visitantes: Chape 11%, Remo 11%, Mirassol 8%, Cruzeiro e Grêmio, Cássio, 6,7% como visitante, tá? Somaram um ponto como visitante. E aí, a gente agora sai dessa tela do mando de campo para pega aquele elevador e chega na zona de rebaixamento. E mais do que na zona de rebaixamento, a gente chega no lanterna do campeonato, que em 2025 era uma abóbora. Todo mundo imaginava que seria o rebaixado, o primeiro dos rebaixados, e terminou virando uma super carruagem, uma carruagem de fogo, Cássio, ganhando uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Só que a Libertadores nem começou e o Mirassol, em 2026, parece ter virado uma abóbora. A gente simboliza aqui na nossa tela essa brincadeira da carruagem com a abóbora. Nesse momento, o Mirassol tem 6 pontos conquistados, sendo que 3 deles foram na estreia contra o Vasco. Depois disso, o time já soma, tá? 8 rodadas sem vencer, vindo de 5 derrotas consecutivas. Era isso que eu ia trazer. Porque a campanha do Mirassol é 1 vitória, 3 empates. Ele folgou não. Ele teve jogo adiado, né, na quarta rodada. Com o Flamengo. 1 vitória, 3 empates e 5 derrotas. Os jogos onde ele pontuou foram as 4 primeiras rodadas. Sim. Ele ficou 1-3-0 a campanha dele. Aí caiu com... Já não tinha feito um grande paulista, mas nessa sequência agora... Não é sem engenheiro de obra pronta, não. Mas a gente fala... O Mirassol, o modelo a ser seguido, não sei o quê. Tá vendo o Mirassol com pouco investimento. E eu dizia algumas vezes. Olha, em algum momento alguém vai fazer um TCC sobre o Mirassol. E explicar, fazer um estudo profundo, uma série, qualquer coisa do tipo. Eu não tenho explicação. Porque o que o Mirassol fez ano passado... Ninguém queria... Veja, começa o campeonato. Ninguém queria o time do Mirassol. Não adianta querer reescrever. Não adianta pegar antes da primeira rodada e dizer e falar do trabalho do Mirassol, que estava trocando o treinador um atrás do outro. Não teve trabalho, não. Os planetas se alinharam, tudo deu certo e o time foi bem do início. O time não perdeu um jogo dentro de casa. Meu irmão, isso não é dar certo, não. Isso é uma aberração. O Mirassol terminou, no ano de estreia, terminou invicto dentro de casa. Isso não é simplesmente o trabalho tá bem feito, não. Isso é além do... É inacreditável. Então, na hora que vai começar aquele campeonato, não adianta pegar aquele time e dizer, esse time aqui... Não, meu irmão, é falso... Exatamente. A gente bateu nessa tecla o ano passado inteiro. Aí circulava vídeo do CT do Mirassol. Veja, o que o Mirassol fez esse ano não é muito diferente do que fez no ano passado, não. Contratar Cariús é um absurdo, como teve ano passado contratando também. O lateral do ano passado que deu certo era o terceiro reserva do Sport. O lateral direito foi dispensado. Foi dispensado quando ele... Virou reserva do volante. Quando ele virou reserva, exatamente. Ele era terceiro na lateral. Quando chegou o dia, porque um estava na seleção... Os dois na seleção, um na seleção de base do Brasil e outro na seleção principal da Venezuela. Chegou o dia dele jogar, o treinador escalou o volante e ele disse, não quero mais não. Foi pro Mirassol, hoje está no São Paulo. E Reinaldo, esse já vem rendendo há muito tempo, mas ele rendeu no nível de ganhar a premiação de melhor lateral, de melhor jogador da posição dele. Então, tem muitos pontos a favor ali, mas não era um time... É óbvio que o time ficou em quarto lugar, pô. Assim, mas não é um time que na largada fala, montou um time pra fazer isso aqui. O desse ano é porque tá foi desmontado, né? Mas o desse ano tá dando errado agora, começou a dar errado, pelo menos agora nesse momento. Ele não é aqui, o ano passado tá aqui, esse tá aqui, não. Ele não é tão diferente, não. Inclusive, gastou até mais dinheiro do que o do ano passado. O Mirassol, inclusive, tá tentando fazer a mesma receita dar certo de novo. A questão é que a receita do ano passado ela deu certo sem... Não existe... Não adianta... Não tinha base de sustentação nenhuma. Não, mas não adianta ficar buscando lógica, o trabalho é bem feito. Veja, a longo prazo vai ser, o estádio deu uma reformada, foi uma fachada bonita, tá fazendo... Tudo isso é a médio prazo. Para 2025, o trabalho de 2025, ele acontece dentro de uma soma de fatores assim...
muito difícil de explicar. Tanto que a gente não vê, eu não vejo pelo menos, Pelo como menos, sólida e a gente sustentou possibilidade. mesmo o time ficando Sim, no quarto lugar e sim, dizer assim, ó, a meu gente irmão. sempre manteve dessa Só, forma. Guanás, por exemplo, não me parece sob risco de perder o emprego, porque eu acho que há uma consciência do que foi feito ano passado e da dificuldade de replicar isso. E querendo ou não, né? veja, ainda tá. Tá ali, tá 4 pontos. A gente vai ter esse detalhamento. Não, daqui a pouco fica distante. Mas assim, o campeonato não tá perdido. Tanto é que o time começou, repito, pontuando nas 4 primeiras rodadas. Aí engata uma sequência, e detalhe, engatou uma sequência. O pior dessas derrotas é que são derrotas que você vai perder mais. Não é só a derrota do detalhe, a derrota, rapaz, isso aqui, não sei se vai parar por aqui, não. Agora, Cássio, todos os jogos por um gol de diferença, não vencendo um saco de pancada. Nesse momento. Mas em algum momento desanda. Em algum momento, repito, tá no começo do campeonato. Mas a mesma fórmula, mesmo gastando, ainda que tenha investido um pouco mais, era muito difícil bater 2 anos fazendo a mesma coisa. Agora, vê que loucura, vê que padrão numérico. Nos 4 jogos que ele pontuou, ele fez 2 gols. Foi 3-2-2 e um 2-1. Nos 5 que ele perdeu, quando ele fez um gol, foi 2 também. Todas as partidas que ele fez um gol, ele fez 2 gols. Mas depois também foram 4 jogos sem marcar. Sem marcar. Cássio, para mostrar essa situação matemática, tá, do Mirassol. Isso aqui é o histórico, que é essa primeira tela que a gente tá vendo aqui, que vai do Fortaleza ao Atlético Goianiense. É o histórico do que aconteceu com times com 6 pontos em 10 jogos. 6 escaparam e 4 caíram. Ou seja, como o Cássio falou, numericamente dá demais, tá? Quem caiu? Grêmio, de 21, com 17 pontos. Aliás, desculpa, com 43 pontos na 17ª posição. O CSA de 2019, 32 pontos, 18º. Foi muito baixa a pontuação. Mas reagiu, caiu atirando, né? América Mineiro, rebaixado em 2011 como penúltimo, com 37 pontos. E o Atlético Goianiense, rebaixado em 2017 como lanterna, com 36 pontos. E aí eu fiz aquela outra busca, para não dizer só de 6 pontos. E quem tem menos de 6 pontos, de 0 a 6, tá? De 0 a 6, a gente teve 10 rebaixados, ou melhor dizendo, 12 rebaixados e 8 que escaparam, tá? Mas aí tem clube com Fortaleza que bateu na Libertadores. Né? Exatamente, tem clube com 3 pontos nesse momento, né? 2 pontos, acho que era o Fortaleza, tinha 2 pontos. Para mim, você trouxe a questão matemática, mas o ponto seria um absurdo assim. O do ano passado já foi assim impressionante. Quando eu tô falando absurdo, não é achando ruim, não, é dizendo assim impressionante, isso é uma coisa impressionante. Mas a mesma receita do ano passado dá certo 2 vezes seguidas, com investimento tão abaixo, com uma montagem de elenco que você olha assim, pô, não é possível assim que vai sustentar. Enfim, já o 2025 do Mirassol é histórico, pegou um G4, que nos pontos corridos do Nordeste só Fortaleza conseguiu fazer, por exemplo. Bahia ainda não conseguiu, Ceará, Sport, Vitória, Náutico, Santa Cruz, América Natal, CSA, todo mundo que jogou, ninguém chegou perto. Mas a repetição com a mesma fórmula aí, meu irmão, aí era Netflix. Aí tem que fazer assim, dossiê Mirassol, meu irmão, pra explicar como é que um time investindo tão pouco bate 2 campanhas desse nível. Cássio, viemos para outra tela aqui e nesse gráfico maior, né, com as barras em amarelo, a gente tem a diferença, tá, do 16º, que é o primeiro, o porteiro, para o Lanterna, que é a situação do Mirassol. Nesse momento a diferença é de 4 pontos. A média é de 4,5. Ano passado o Sport com 10 rodadas já estava 7 de sair. Por isso que quando a gente Mirassol tá 4. 4 é bem bem no jogo, né? Veja, que dá para evitar o rebaixamento, é óbvio que dá. Outro número que se soma. Mas a questão, veja, caso tenha ficado claro, acho que vai ser difícil escapar, mas que dá para buscar essa permanência. O que eu estava dizendo era repetir claro. o do ano passado. E sobre o Sport que você trouxe, até quando a gente foi colocar as médias ali, ano passado o Sport puxou essa média para baixo, né? Ele pontuou muito pouco. Então, na verdade, o ano passado o Sport transformou o Lanterna ainda, botou uma âncora na média do Lanterna, né? Teve piores na 10ª rodada. Ele não foi o pior da história. Não, mas dentro de uma média, ele puxou a média para baixo. Porque acho que Fortaleza tinha 2 naquele ano da reação dele. Dos 20 lanternas, no histórico dos pontos corridos, dos 20 lanternas, 11 caíram. Tá? Dos 20 lanternas até hoje, 11 caíram.
E quando a gente pega todo mundo que está dentro do Z4, são 80 times, nesse recorte de 2006 até 2025, 39 dos 80 caíram. Ou seja, Quase em metade. média, né, metade se salva e metade cai. A fotografia do Z4 nesse momento traz Chape, Remo, Cruzeiro e Mirassol. Imediatamente acima, como alvos diretos, Vitória, Santos e Corinthians. O Inter já está 4 pontos acima, já consegue uma margenzinha, mas o Chape tem um jogo a menos, jogo aí na Fonte Nova. E aí, repito, Cássio, algo que a gente já falou no programa passado. O Vitória se torna meio que um alvo natural, porque está cercado por equipes do chamado G12. Esse é um problema, tá? A mais para Chape, Remo e Mirassol, porque você tem o Cruzeiro dentro, que tem um potencial de saída, e a partir daí times com muito poder de investimento. Depois daí você iria pensar em quem? No Red Bull Bragantino, que está muito estável na Série A. Curitiba e Atlético Paranaense que voltaram na segunda divisão, mas voltaram muito bem. Desde 2019, não tem problema o Bragantino, tá? Mas o Bragantino ele virou para todo mundo um problema, porque Sim. Tirou uma vaga. Ele praticamente tirou essa vaga, né? Porque ele nunca chega, ele nunca flerta ali, nem lá em cima, ele fica rodeando ali no meio do campeonato e faz com que a variação do Z4, do perfil de clube, seja muito pequena. Então, dessa forma aqui, a gente encerra esse estudo mais direto do Z4. Mas a gente ainda tem alguns detalhamentozinhos para trazer sobre times que aqui estão. A gente tem falado isso nos programas, que é o grau de comprometimento. Vamos citar 2 exemplos aqui. O Cruzeiro, que tem 7 pontos, e o Corinthians, que tem 10 pontos. Aqui no alto a gente vê, o Corinthians é o porteiro nesse momento, então aqui no alto a gente vê a pontuação do 16º colocado. A gente já tinha dito antes nesse vídeo, os 10 pontos do Corinthians é exatamente a média que o 16º costuma ter. O que é que a gente fala de comprometimento? O Cruzeiro tem 7 pontos. Ok, times com 7 pontos, 39% caíram, Cássio, até hoje. Tá? A gente teve aqui 7 rebaixamentos de times que tinham 7 pontos. Mas qual é o comprometimento? É que desses times, só um, de quem largou com 7 pontos, só um chegou no G6, que foi o Avaí em 2009. Tá muito fora da curva, terminou com 57 pontos. E é esse o comprometimento. Quase não tem elementos históricos para pensar que o Cruzeiro vai jogar Libertadores via brasileiro em 2027. E o investimento ele já está na Libertadores, ele pode jogar a própria, ele pode jogar pela própria Libertadores, pela Copa do Brasil. Mas chama atenção, né, Cássio, isso? Porque pode até vir Sul-Americana se ele cair. E como ele está na Libertadores, ele não pode dizer que o projeto Libertadores 27 você já está investindo muito, inclusive, na de 26. Ele tem que tentar ser campeão esse ano agora. Tentar ser campeão na desse ano. E, sobretudo, que, veja só, se ele começa a fazer uma campanha, tem a fase de grupos e tal, se ele começa a fazer uma campanha ok na Libertadores, a gente, no início do programa, estava falando de que, a partir de agora, tem essa relação brasileiro com as Copas Internacionais. O Vasco, por exemplo, não manda Renato Gaúcho para a Estrela Sul-Americana, mas no Cruzeiro a relação é diferente. A do Cruzeiro, talvez, a Libertadores, justamente por causa dessa campanha, claro, nesse momento é uma campanha de ameaça, né? Mas na hora que se o Cruzeiro sai da zona de rebaixamento e fica ali na zona intermediária do campeonato, a Libertadores vai ser priorizada. Sim. Porque vai dizer, ó, aqui, ó, esse campeonato aqui, ó, tirou o susto, tirou o risco. Isso. Mas daqui dificilmente vai bater. Eu acho que vai ser esse o caminho. Copas, as 2 Copas pro Cruzeiro. Porque aqui ele vai ter isso já aconteceu lá, aquele bica pela Copa do Brasil era um pouco disso, né? Do brasileiro na reta final deslagava e Mano ganhou as duas. Você tem um nó para tirar. Porque vamos lá, vamos dizer que o Cruzeiro olha para esse gráfico e fala assim, mas aqui eu tenho mais investimento, eu posso fazer uma super campanha e entrar nesse G6. Pode, eu não duvido não. Eu não duvido, eu acho que o Cruzeiro tem time para isso até. Só que para conseguir isso, vai ter que fazer o oposto. Vai ter que tirar um pouquinho o pé da Libertadores e da Copa do Brasil para colocar força máxima contra o Remo, lá em Belém, força máxima contra Mirassol, força máxima contra o Grêmio. Você vai ter que estar rodando o país, vai para Salvador, força máxima o campeonato inteiro, e aí vai custar muito onde ele já está. Eu acho que o caminho do Cruzeiro é
Agora sim, é como se fosse fácil. Ser campeão da Libertadores ou da Copa do Brasil é muito difícil. A né? questão é que é parecido aqui. E pro Corinthians também. Total. Só que o Corinthians tem menos capacidade técnica. Mas olha, ok. Mas de Copa, talvez não. Sim. Na confiança no mata-mata e tal, veja, o Corinthians tirou o Cruzeiro, inclusive. Tá mais testado. Esse Corinthians está. E agora tem Fernando Diniz, né? Na Porque mudança você fala, do pô, no Corinthians. papel tem Gerson lá. Gerson ainda não aconteceu Não, no pelo Cruzeiro. contrário. Mas tem o Caio Jorge, mas tem muita gente, na verdade. Gerson veio para tentar viabilizar uma ida para a Copa e se viabilizou completamente. Corinthians com 10 pontos, cara. Se a gente teve 31% de equipes sendo rebaixadas, das que tinham 10 pontos em 10 rodadas, serve de alerta, tá? E pelo menos 3 delas conseguiram romper o G6. Já é algo mais do que uma, né? Você teve 2 times ficando na quarta posição, o Cruzeiro de 2009 e o Grêmio de 2010, e uma ficando na quinta, que é o Atlético Paranaense, também de 2010. Detalhe, desde 2010 ninguém consegue. E a gente soma com isso aqui, ó, Cássio. Desde 2010 ninguém consegue romper o G6 com 7 pontos, nem com 10. Isso. Veja, aí pra quem cara quiser respeitar a história, respeita aí. A história tá... Porque é muito 2006, 2007, 2008, 2009, é muito comecinho da era, né? O outro ponto, eu só trago só a ressalva, que é a seguinte. Quantos clubes do perfil do Cruzeiro tiveram essa pontuação? Porque uma coisa tá... Tipo, o Avaí é que tinha 7 pontos, que foi bater... Mas quantas vezes um Cruzeiro teve uma largada dessa? Porque isso faz diferença, naturalmente. A gente trouxe justamente isso na semana passada, mas eu vou trazer agora, viu, Cássio? Não vou jogar na tela, mas vou dizer aqui, tá? Times que largaram com 7 pontos, tá? No perfil do Cruzeiro, o Palmeiras de 2012 acabou rebaixado, com 34 pontos. O Santos de 2008... Detalhe, igual a Copa do Brasil esse ano. O Santos de 2008 ficou na 15ª posição com 45 pontos. Eu nem vou citar que o Vasco de 2024 tem o perfil do Cruzeiro. O Flamengo de 2014 terminou na 10ª posição com 52 pontos. O Corinthians do ano passado terminou na 7ª posição com 56 pontos. São os times com o perfil do Cruzeiro, tá? Que tinham 7 pontos nesse momento. Vamos lá, vamos de 0 a 7 para incluir mais alguns cenários, tá? De 0 a 7, você vai ter o Grêmio de 21 rebaixado. Você vai ter o Santos, eu já citei. O Grêmio de 24, que termina na 14ª posição, com 45 pontos, tinha 6 nesse momento. O Fluminense de 2008, que tinha 6 e termina também em 14º. O Fluminense do ano passado, que tinha 6 e termina em 13º. São os exemplos que a gente tem de times com o perfil do Cruzeiro. E aí, Cássio, só para deixar claro o tamanho do problema, esse aqui, ó, é simplesmente o pior Cruzeiro em 21 anos. Em toda a era dos pontos corridos, o Cruzeiro nunca tinha tido 7 pontos. O que caiu tinha mais. O que caiu tinha 9. E caiu com 36 pontos. Então, eu acho que isso deixa claro o tamanho, né, da missão do Cruzeiro a partir de agora e de como o campeonato pode acabar sendo realmente um campeonato para sobreviver e tentar, via Libertadores ou via Copa do Brasil, a vaga na Libertadores do ano que vem. Mas o grau de comprometimento é muito alto. Esses 10 primeiros jogos, para mim, já criaram uma barreira para todo esse projeto do Cruzeiro. É muito frustrante o começo de ano do Cruzeiro. A gente vai trazer agora um balanço dos públicos do campeonato, mas antes de ir para as médias, a gente precisa ressaltar que nessa 10ª rodada, o jogo Flamengo e Santos, Cássio, atingiu o maior público dessa edição da Série A. E assim, mais do que isso, é difícil a gente ver dentro de um estádio. 68.615 pessoas no Maracanã para a vitória do Flamengo por 3-1, Cássio. Sem contar a renda. Foram 65.123 pagantes, e público total de 68.615. A renda de 5.896.000 reais. A gente está fazendo um recorte de 10 rodadas. Ter uma renda de quase 6 milhões de reais na 10ª rodada é puxado, viu? É impressionante. É Meu impressionante. irmão, quase 6 milhões. Na 10ª...
Pô, isso não é final da Copa do Brasil, é semifinal, jogo Libertadores. Esse jogo da 10ª rodada, não tinha, nem o efeito Neymar teve, por exemplo. O Neymar não jogou esse jogo. Enfim, é maior público do campeonato até aqui. E basicamente, para quebrar, esgotar todas as cadeiras do Maracanã ou levar para o Mané Garrincha e ter a capacidade máxima no Mané Garrincha. Isso aí tende a ser. O Flamengo acho que ano passado teve 69 mil. Enfim, vai dar um trabalhinho para quebrar essa marca aí. Vamos para a média, Cássio. Média rodada. Antes da média, só eu tô falando dos públicos gerais. Até porque vai falar das médias agora, essa rodada foi muito boa. Certo. Essa, na verdade, ela foi a melhor rodada até aqui, porque além de 68 mil no Maracanã, Você teve Bahia em casa. 41 mil na Fonte Nova para Bahia e Palmeiras. Curitiba em casa tá botando muita gente. 24 mil para Curitiba e Fluminense. 36 mil São Paulo e Cruzeiro. 29 mil o jogo dos Atléticos. 32 mil na Neoquímica Arena. O Corinthians estava meio 40. Lembra que passou um tempo com 40 e baixou um pouquinho. E essa média, 23 mil para o jogo do Grêmio. Essa média acontece porque Mirassol e Bragantino se enfrentaram. Aí não correu o risco de ter os dois jogando. Dois. Mas acho que nunca tem, não. Não, foi só brincando. Mas de toda forma... Mas não teve o Botafogo, comandante, que é outro que tem tido média, tá tem tido públicos iguais, né? Mas Mirassol e Bragantino foi 3.597 pessoas. Absurdo. Mas aí junta com esse aqui fica 35 mil. Mas pra você ver, você pega um público desse e uma matemática, né, transforma... E a média foi 29.009, Fred. Lembrando, isso aqui é público total, certo? No levantamento da gente aqui, a gente considerou público presente no jogo, ou seja, pagantes e não pagantes, mas a galera que estava presente. Tu tem os dados... Vou trazer as médias todas, tá? Tava vendo só por amostragem, mas é isso mesmo. Mirassol e Red Bull Bragantino são daqueles pares que a tabela forma. Então, eles nunca jogam, porque aí também seria uma rodada com público alto e uma rodada com público baixo. E aqui, Cássio, todas as médias, tá? Desde a primeira rodada até a 10ª rodada. Isso. Se você quiser, pode ir apresentando aí. 18.338 na primeira, 20.700 na segunda, 19.354 na terceira. Isso é importante porque eu vi que a galera do Spotify a gente fala os números e a galera eu fiquei no escuro. A gente fala para você que tá vendo. Acendemos a luz para os seus ouvidos. Tem uma galera que nesse momento tá vendo aqui, mas tá ali na pia lavando o prato, mas também tem a galera só do Spotify que tá ouvindo. Enfim, terceira rodada, 19.354. Quarta rodada, 15.265. Essa tem uma ressalva. Cadê a... Quarta rodada. Porque ela teve 3 jogos. Ela tá contando só os 7 jogos. Todas as outras têm 10 jogos. E essa vai crescer, porque ela tem Flamengo e Bahia crescer. Chegando. Vai crescer. E se a gente fizer... Já que fez agora, fica fácil de ficar acompanhando. Isso. Então, a rodada 4, em algum momento a gente vai atualizar esse dado. Por exemplo, a rodada 5, que está com 24.366, já está atualizando com o Atlético Paranaense e Botafogo, que foi ali na data FIFA, que foi realizado. Tinha sido 9 jogos e teve essa partida. Sexta rodada, 19.578. Sétima rodada, 26.028. Oitava rodada, 27.703. Essa era a rodada de maior público até esse fim de semana. Nona rodada, 16 mil, caiu bastante, inclusive, né? 16.889 e agora 29.009. A menor média, a gente tem ali a menor média da rodada 4, mas Fred já trouxe que vai ter um Flamengo e Bahia e está incompleta. Considerando as rodadas completas, a menor média foi justamente a nona. Assim, curioso, ela botou 13 mil pessoas a mais de diferença e aqui o número bruto nesses 87 jogos dá 21.922. A média tem um momento que ela dá uma acelerada na reta final. O campeonato, para estar com um quarto, eu costumo falar aqui, mas no passado, meu irmão, nunca se foi tanto para jogo de futebol como no presente, não. O maior público da história do Campeonato Brasileiro é a final do Brasileiro de 83. Flamengo e Santos, com 155 mil pessoas. Até os pontos corridos, aquela era a maior média, era 22.950 torcedores. Mas é óbvio que um público de 155 mil pessoas ele é diluído em outros vários públicos vazios. E tanto é que teve 155 mil e no final das contas a média foi de 20 mil. Porque tinha muitos jogos vazios, inclusive no Flamengo. Vou dar um exemplo aqui. 93, o jogo que o Vitória vai para a final do Campeonato Brasileiro e empata com o Flamengo lá no Maracanã. Tem ninguém no Maracanã, pô. Isso é impensável hoje em dia, ninguém. Mesmo se o Flamengo eventualmente estivesse sem chances de jogar. E isso vale para... Eu tô dando Flamengo porque, enfim, é o que tem a maior média.
Mas isso vale para os outros também. Então, nesse momento desse campeonato de pontos corridos que vem aumentando, o Campeonato Brasileiro nunca teve, Fred, tanta gente assistindo como tem agora, seja pelos estádios, pela forma mais fácil de comprar o ingresso, né? Você compra de forma antecipada, a forma de ter acesso. Enfim, tem muita coisa para melhorar, mas já foi muito pior. Cássio, chegou a hora da Vou gente mexer. seguir, Vou logo dizer que eu vou mexer. da gente seguir uma tradição dentro do 45 minutos, que é de depois de 10 rodadas editarmos a nossa tier list. Teremos quantas chances? Depois dessa, só ao fim do primeiro turno. Que nesse caso vai ser na Copa do Mundo. Na Série B, a gente não encerrava ali numa 20ª rodada. Não, uma época, a gente esticou e criou uma tal de 28ª, a gente acabou com isso. Ou seja, 10ª e agora vai ser 18ª. Primeiro, antes de começar, Isso. naturalmente, 10ª. E fim do primeiro turno. Só que como tanto a Série A quanto a Série B vão parar. Aliás, a Série B, na verdade, não para. É porque, na verdade, é só a janela. Mas a Série A vai parar na 18ª rodada. Então, a gente faz ao fim da 18ª, o último. Porque não vai fazer dia 22 de julho. Esperando só um jogo. Né? Mas talvez seja bom fazer porque tem os reforços. Veja, tem os reforços e tem a realização dos jogos adiados. Mas, na verdade, vai ser depois do turno mesmo. Porque é quando abre a janela. Aí tem uma cavalaria chegando aí nos times. Aí não dá pra dizer, não, bota o Grêmio aqui. Aí o Grêmio traz Luiz Soares. Joga. Então, vamos reorganizar, Cássio, a nossa tier list. E, obviamente, a gente vai tirar o Cruzeiro da briga pelo título. Aonde a gente reposiciona o Cruzeiro, Cássio? Vamos tirar ele da briga pelo título, tá? Onde é que a gente reposiciona o Cruzeiro? Como ele tava lá em cima, eu não vou botar um paraquedas no Cruzeiro. Sim, ele tá na área neutra aqui. Ele tava no título? Eu não vou... Caiu de um prédio, não. Eu vou botar na Sul-Americana. Também acho, Sul-Americana. É onde eu colocaria. Eu vou colocar ele aqui no final. Sim, depois a gente vai remontando para ver onde ele fica. Não, mas aí nesse caso ele tá muito atrás. Para mim ele é o último nesse momento mesmo. Mas acho que alguns vão sair, depois a gente reorganiza. A briga pelo título, Cássio, que a gente colocou um certo distanciamento entre Flamengo e Palmeiras. Tem que trocar, né? Troca, mas deixa próximo. Colado, né? Mas com o Palmeiras na frente. Eu acho que fica assim agora o desenho. Não, tá? O título tá tão longe assim, bota pertinho do título ali, ó. Tá. Então... E não existe o terceiro. Ou existe o terceiro? Não, né? Nem Fluminense. A gente já... Veja, se o cara tiver... Eu não sei porque de vez em quando tudo vira corte. Da gente, inclusive. Então, se o cara ia o São Paulo... Mas veja, esse vídeo aqui... Isso aqui é o último bloco de um vídeo que acho que tem mais de 1 hora. Deve ter... Isso aqui tem mais de 1 hora. E a gente avaliou São Paulo, Fluminense. Então, pro título... Só no corte da 10ª rodada... Só Palmeiras e Flamengo. Porque o Flamengo, a gente considera o jogo adiado, mas é com o Mirassol. Isso. E a potencialidade das duas equipes, tá? Para essa faixa de Libertadores... Eu tiraria o Corinthians, vou deixar ali no limbo por aqui, tá? Eu não tiraria o Atlético Mineiro, que começa a vir numa crescente. Não. Até porque, lembra, Libertadores vai até o 5º lugar e, eventualmente, um 6º lugar, se o campeão da Copa do Brasil entra no meio, um campeão da própria Libertadores entra no meio ali. Vou subir o São Paulo, que fez por merecer, está brigando por essa Libertadores, tá? E aí, Cássio, a gente sobe... Minha dúvida é... Veja, eu colocaria o São Paulo na frente do Bahia. Tu coloca? Eu vou colocar empatado, que eu coloco o Bahia na frente de São Paulo. Então a gente fica... Quando empata, a gente deixa nesse formato que a gente tá fazendo aqui, tá? Coladinhos. Em ordem alfabética, mas coladinhos, porque não tem como colocar um em cima do outro. Então, como só somos eu e Cássio, deu 1-1. Eu acho que o Bahia é mais candidato do que o São Paulo. Não, mas já tá dito. É por causa da tabela, mas enfim. Isso. E aí, Cássio... Pra mim, o Atlético Mineiro faz parte desse contexto. Não tava não, viu? Mas reagiu. E reagiu e entrou. Botafogo começa a reagir, mas eu ainda não traria. Agora, o Atlético Paranaense, o campeonato todo ali. Não vou colocar o Atlético ainda não. Ainda não, tá? Mas... Inclusive, apoiou as últimas duas, né? Agora, muda a ordem dos fatores aqui, o Atlético não vai ficar aqui, mas eu acho que eu não boto Libertadores ainda não. Fica na frente do Botafogo. Vou retirar o Santos por enquanto e o Inter por enquanto. Não vou colocar na frente do Botafogo, não. Vou deixar o Botafogo na frente. Botafogo, Atlético Paranaense. Subimos o Curitiba, que briga... Tava nervosão, né? Tava nervosão. É porque aqui é Sul-Americana, né? Isso. Eu acho que o Curitiba... Ainda pode correr risco mais na frente. Mas é muito bom fora. Vou tirar o Curitiba, vou deixar o Curitiba na zona neutra por enquanto. Mas eu acho que se entrar Sul-Americana, ele entra aqui, ó, na rabeira. Vou deixar na zona neutra por enquanto. Pra mim, Grêmio e Red Bull Bragantino seguem na zona de Sul-Americana.
tá? Bragantino, estão. Mas eu acho que o Bragantino tem um quê de nervosão. Vamos botar ele mais para trás, daqui a pouco a gente decide o posicionamento dele. O Red Bull, o Mirassol, para mim, vem pro fundo Sim, aqui. sim. Mas eu ainda acho que Chape e Remo são igualmente candidatos, tá? Certo. Mas a Chape tá... Não, o nervoso... Para mim, a Chape ainda é o mais rebaixado dos times. Peraí, não entendi não. Não, cai para a zona de rebaixamento, mas Certo. eu ainda acho... Eu a Chape colocaria em nessa último. ordem aqui, ó. Certo, ok. Certo? E a briga pelo rebaixamento... Eu vou deixar nessas de rebaixamento que estão mais Eu tinha definidos. falado Sul-Americano. Eu vou subir o Vitória para cá. É isso que eu ia dizer, porque se o Vitória tá ali, É. o Cruzeiro não pode ficar aqui. Eu vou subir o Vitória para cá. Pronto, o Vitória é nervosão. Detalhe. Todo mundo aqui é nervosão. Mas o Vitória nem na zona rebaixamento, só entrou, já saiu, bateu 10º lugar, Sim. luta, ganha dentro de É. casa, é nervosão o Vitória. Nervosão. O Vasco sobe para a Sul-Americana. Desde que o Renato chegou, o nível é para isso, né? Não vai ter ninguém. Não, o Santos, né? O Santos aqui vai. Não, vai ter esse povo todo Tá. tá o povo todo aqui embaixo. Nervosão, Vasco. Sula. Sula, eu acho que. E aí a gente vem a turma toda aqui, tá? Inter, Corinthians, Santos, Vitória no nervosão. Para mim, Curitiba fica Sul-Americana pelo esse primeiro recorte, Sim. junto com essa turma aqui, tá? Minha dúvida ali é o. Eu tô pensando no Cruzeiro, tá? Tá, eu vou fechar aqui, Cássio, e a gente pode mexer a partir de agora. O desenho pré-colocado nesse momento é Palmeiras e Flamengo pro título, Fluminense, Bahia, São Paulo e Atlético Mineiro para Libertadores. E quando a gente fala Eu naturalmente. acho que o Atlético Paranaense é um candidato real, como o Botafogo pode se tornar um candidato real, tá? Essas duas vagas. E aí, Sul-Americana, Botafogo, Atlético Paranaense, Grêmio. Essa ordem, Curitiba, Vasco, Red Bull, Bragantino e Cruzeiro é que eu não tô muito convicto. Eu acho que desses dois, um tem que vir pra cá. Eu não creio que o Cruzeiro vai acabar correndo risco de rebaixamento. Não, Isso mas muito é forte. pelo menos um nervosão. Assim, Eu acho que ele é Sul-Americana mesmo. Mas, veja, aí talvez a gente reajuste na 19ª rodada. Eu acho que o Cruzeiro não cai, não. Podemos deixar ele atravessado aqui. Bragantino, e o Bragantino tá atravessado, né? Deixa aqui para não ficar ninguém atravessado. Mas deixa só, eu tô indo por você aqui, viu, Cássio? Por mim, eu acho que o Cruzeiro é Sul-Americana normal aqui. Eu acho que o Cruzeiro reage nesse campeonato. Mas tem que reagir, tem que primeiro reagir. Mas eu acho que reage. Tem uma vitória em 10 jogos. É impressionante. Uma vitória em 10 jogos. Aí dizer que uma vitória em 10 jogos, não, é sua. Eu mesmo falei aqui, mas depois eu fui pensar, caramba. E a vitória foi sobre o Vitória, né? 3-0. Mas a gente tá falando em chance de título de Libertadores há 10 minutos. Não em chance de título, mas em brigar pelo título. Inclusive, o que é que foi dito? Que se for bem na Libertadores, vai ter que largar, aí é que o brasileiro vai ficar nervoso mesmo. Vai ficar ali e tal. Vai tentar ser uma marola, né? Enfim, esse é o contexto. Mudou, teve mudanças. Bastante mudanças, tá? Uma certa dúvida quanto ao Cruzeiro, uma certa dúvida quanto à ordem do posicionamento aí de Curitiba, Vasco e Red Bull Bragantino. Tá? Mas eu acho que esse é o desenho. E pra mim, esses três aqui vão ser rebaixados. Esse degrauzinho que o Vitória subiu foi merecido. Foi. E pra mim, esses três aqui vão ser rebaixados. Só tem mais uma vaga esse ano. Eu não consigo ver potencial de recuperação, não. E não faço ideia de quem vai ser o quarto, porque eu acho que o Vitória tem competitividade para, assim como ano passado, lutar aí com Corinthians, Inter. O Inter, apesar de ter vindo de uma vitória sobre o Corinthians nessa rodada, veja. O Inter, para mim, tem muita cara de... Tem. Veja. O Inter somou 10 dos últimos 12 pontos, Fred. Sim, mas... Não, veja, ok. Mas assim... Porque estava no fundo do poço. Tudo bem, mas a gente... Esse povo aqui, para ganhar 10 de 12, demora. Qualquer um que está aqui, claro. O Inter conseguiu. Enfim, temos um novo... Inclusive é o que não tirou o Inter daqui, porque senão ele tinha uma chancezinha, o Beira-Rio não tá enchendo e tal. Assim, eu acho que tá na mesma pegada de 2026. Agora, o recorte atual é um bom recorte, mas vamos ver aí essa nossa mudança de posicionamento aqui
da tier list, tá? Mas a outra tá salva. A gente vai pagar para sempre os pecados da primeira rodada com o Cruzeiro lá no topo. Dessa forma, a gente fecha nossa edição desse raio-x. Mais do que o raio-x da 10ª rodada, foi o raio-x sobre as 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Esse programa tem um oferecimento da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do jogo responsável e a Bet aqui do 45 Minutos há tantos e tantos anos. Então, se você gosta do segmento de apostas, gosta de fazer uma aposta nos jogos com responsabilidade, como entretenimento, não como projeto financeiro ou como desespero financeiro, muito menos, tá? Escolha a Bet Nacional porque você vai ter uma empresa absolutamente segura, um site com alta tecnologia, com tudo que você precisa. Porque o que importa, Cássio, no final das contas, para quem vai apostar, é ter segurança no recebimento, no processo, alta tecnologia à disposição para que nada fique pelo meio do caminho. A Bet Nacional é a opção mais segura do mercado no Brasil. Então, Bet Nacional, se você gosta, se você faz parte desse universo, escolha a Bet Nacional. Eu me chamo Fred Figueroa, fiz esse vídeo ao lado de Cássio Zirpoli. A edição aqui no estúdio, a direção é de João Trigueiro, tá? Na edição, Márcio Souza e Gabriel Costa, nós formamos uma parte do 45 Minutos, um projeto que nasceu em 2014, dentro do Recife, e desde então ele vem multiplicando seu alcance, multiplicando seu conteúdo, chegando a cada vez mais pessoas. Primeiro, dentro do Nordeste, a gente começou a ter uma amplitude, um crescimento, viramos uma referência da cobertura do futebol do Nordeste, abraçamos essa bandeira com a criação do NE45, o maior portal de notícias sobre o futebol do Nordeste. Mas, desde o ano passado, o 45 Minutos começa também a entrar de forma mais direta, a ganhar público, a ganhar espaço nas outras regiões do Brasil. Muito nessa pegada do que a gente trouxe aqui. A gente traz um programa sobre o Campeonato Brasileiro em que o foco foi o Palmeiras, mas no programa passado foi o Bahia, no programa anterior o Curitiba, às vezes é o Mirassol, às vezes o Remo. Não tem um personagem principal na nossa cobertura do Campeonato Brasileiro. Nós tratamos o futebol brasileiro de forma linear. Por isso que a gente utiliza o futebol fora do eixo, porque para a gente não existem as castas que tantas vezes a mídia tradicional coloca. Então, dessa forma, dialogamos com cada vez mais pessoas, com cada vez mais regiões, com cada vez mais estados, e os números são uma resposta muito grande. No último mês de março, quebramos a marca de 2.400.000 visualizações. 2.400.000 visualizações é o nosso recorde e precisamos de vocês para que esse recorde seja quebrado mês a mês, para que a gente chegue a cada vez mais pessoas. Como é que você pode nos ajudar? De forma muito básica. Você curte esse vídeo, você comenta. Se não está inscrito no canal, pelo amor de Deus, vai lá em cima, se inscreve no canal, ativa as notificações. Pega o link, indica. Pô, você é do grupo do WhatsApp, torcedores do Atlético Paranaense, pô. Então, ó, tem uns caras lá que falam porra legal do campeonato, abordam o campeonato de forma diferente. Joga o link, indica, espalha a nossa palavra. Se quiser contribuir de forma mais direta com o nosso projeto, aqui embaixo você pode se tornar membro e contribuir financeiramente, ajudar o 45 Minutos a investir em estrutura, a investir nos projetos que a gente tem para que cada vez mais a gente possa qualificar o nosso conteúdo e entregar até vocês. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.